Então, está gravando. E hoje vamos falar o que vamos falar hoje? O equilíbrio das relações. Amar a si mesma para transbordar no outro, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando a questão de um relacionamento, né? Mas antes de começar, eu vou falar sobre, vou ler um breve trecho aqui que eu anotei para a gente falar sobre o assunto. Tudo começa no relacionamento mais importante que existe. O que você tem com você mesma? Quando você se ama, se respeita e se acolhe, você passa a se relacionar com os outros a partir da abundância e não da carência. O amor que cura não é o que prende, é o que liberta. Isso quer dizer o quê? Né? Tem muitas pessoas que entram num relacionamento, às vezes querendo controlar o relacionamento, né? Tanto o homem controlar a mulher, como a mulher controlar o homem. É como se os dois estivessem, um dos dois, no caso, estivessem necessitando daquela pessoa para preencher o vazio dela, né? E muitas das vezes a pessoa acaba não vivendo o relacionamento, não vivendo o transbordo do relacionamento, e sim controlando o relacionamento, um querendo controlar o outro, ou vice-versa, ou sempre um não vive porque está sempre vivendo o outro, né? Então, muitas das vezes, a gente vê muito isso muitas vezes mesmo a gente vê em relacionamentos, né? Relacionamentos abusivos, relacionamentos às vezes que tem vícios, ou um tem vício porque está fugindo do outro, ou esse que tem o vício é porque ele não consegue, de certa forma, controlar o outro, né? E acaba caindo num vício, numa fuga, porque ele não consegue controlar, então ele foge, mas ele não foge do relacionamento. E sim, ele busca a fuga em algum vício, né? Existe muito isso também. A questão ali de como amar o outro. É a gente mesmo que ensina o outro a nos amar. E como que é isso? Mostrando como a gente se ama. Como você se ama, como você se valoriza, é a forma como o outro vai te amar, o outro vai te valorizar. Então, muitas das vezes, a gente fala assim: ah, mas o meu marido ou a minha esposa não me valoriza. Tá, mas e você se valoriza? Né? Até que ponto você coloca-se em primeiro lugar, antes dele ou dela? Né? E isso vem muito a questão de se doar demais, esquecer de si mesma. Né? A forma como você se trata define o padrão das suas relações, define como a outra pessoa vai te tratar. Então, como você se trata? Você se trata com amor, com carinho, com respeito. Quando o outro está precisando de alguma coisa, está pedindo alguma coisa, você realmente verifica se você pode naquele momento ou você esquece tudo o que é seu para atender o outro. Não é que a gente tem que esquecer o outro e só nos colocar em primeiro lugar. Não é isso. Mas tem que ter o equilíbrio. Porque a partir do momento que você começa a se isolar para atender o outro, você está esquecendo de si mesma. E de que forma que o outro vai te valorizar se nem você se valoriza? Entende? Então, muitas das vezes a gente acaba pecando com nós mesmos e a gente acaba julgando o outro, né? Porque o outro isso, porque o outro aquilo. Mas e a gente? Como que a gente gosta de ser tratada?
Você tem que definir como que você gosta de ser tratada. Um exemplo, eu gosto de ser tratada com carinho, respeito, educação. Tá, ótimo, todo mundo sabe disso, mas como? Quais são os tipos de carinho que você gosta? Seu marido sabe que você gosta de tais carinhos? O seu esposo sabe dos carinhos que você não gosta? Porque até então, enquanto isso não for alinhado, ele vai achar que está te agradando e está tudo bem. Ou vai achar que tanto faz para você ser tratado de tal forma ou de tal maneira, para ele vai estar bem. Você não está reclamando, está tudo bem, não está nada alinhado, então vamos continuar assim. Ou vamos alinhar. Então, a forma como você se trata, como você se conhece, como você se permite, é a forma como o outro trata você. Outra coisa, muitas das vezes as pessoas se relacionam com outras pessoas no amor externo, né? O externo, busca o amor externo para preencher um vazio interno. E quanto mais busca preencher esse vazio interno, mais vazia a gente se torna. Porque o outro nunca vai ter nada para nos preencher. O outro nunca vai ter nada para nos preencher. Ele vai poder somar com nós. O outro soma com a gente, mas ele não nos preenche. Eu antes há muitos anos atrás isso, né? Época de solteira, época antes de ser mãe e tudo mais, eu sempre sentia um vazio. E não era à toa que eu sempre buscava um relacionamento, eu nunca conseguia ficar sozinha, porque eu estava sempre buscando um relacionamento para me preencher. Só que nos relacionamentos eu sempre sofria. Eu sempre sofria nos relacionamentos. Por quê? Porque eu estava buscando um relacionamento da forma errada. Eu não estava buscando uma pessoa para somar comigo. Eu estava buscando uma pessoa para preencher um vazio que eu tinha. De certa forma, sei lá, de repente ser um pai, ser uma mãe, de repente até, né? A gente não sabe, mas para preencher um vazio, porque faltava algo em mim. Mas a partir do momento que eu entendi que ninguém preenche vazio de ninguém, apenas Deus, apenas você, apenas o eu interno, o eu superior, tudo foi se preenchendo. Foi aí que depois de um tempo eu consegui ficar anos sozinha, me trabalhando, me autoconhecendo, me entendendo, me compreendendo e me acolhendo. Ninguém, não precisava de ninguém mais para preencher vazio. Bem pelo contrário, eu acostumei com a minha companhia e era tão bom. E tem gente que não consegue ficar sozinha. Tem gente que tem medo de ficar sozinha. Mas não é o medo de ficar sozinha. É o medo de viver com vazio. Mas a pessoa está buscando preencher da forma errada. Não está buscando preencher da forma certa. Não está buscando se autoconhecer, se entender por que eu sinto esse vazio, da onde que está vindo isso, né? Então, quando você entende que você está no relacionamento não para preencher, e sim para somar com você, para andar lado a lado, e não para andar um por cima ou um por baixo, ou um na frente e um atrás, não, é lado a lado. O relacionamento é uma via de mão dupla. Tem que ser lado a lado. Aí você entende que não é mais sobre preencher vazios, e sim sobre somar. Não existe relação saudável sem um relacionamento saudável com você. Quando você busca no outro o que falta em si, nasce a dependência.
que é onde forma a dependência emocional, né? Daí, às vezes, a gente acaba dependendo do outro para tudo. Para tudo você depende do outro. Então, precisou de alguma coisa, você não consegue fazer sozinha, você tem que depender do outro, você espera pelo outro, você não consegue depender sozinha. Ah, mas eu não posso ter dependência emocional com o meu esposo ou com a minha esposa? Pode, até certo ponto, desde que não interfira na tua vida pessoal e individual. Porque nós que temos relacionamento, a gente vive num relacionamento, mas isso não quer dizer que você não tem uma vida individual. Você ainda assim, estando num relacionamento, você tem uma vida individual. O que seria uma dependência emocional saudável num relacionamento? Uma dependência emocional saudável é quando você... Eu vou dar um exemplo aqui. Os dois têm contas da casa para manter, contas, compras, né, para fazer. Vamos ver algo mais. Vamos dizer assim, ó. Ah, meu esposo quer um tênis. E ele quer que eu vá escolher para ele, ou que eu vá junto para escolher com ele. Sabe? Isso é uma dependência saudável. Na hora de fazer as contas da casa, vamos sentar e vamos somar junto? Isso é uma dependência saudável, porque um depende do outro para alinhar essas coisas, entende? Amor, comprei uma camiseta hoje, o que você acha? Ficou bonita? É uma dependência, mas é uma dependência saudável. Você precisa vamos dizer assim, de um ok do teu esposo ou da tua esposa para você se sentir melhor ainda, né? E o que não é uma dependência saudável? É quando você precisa dele para você fazer coisas que só você pode fazer por você. Um exemplo. Eu só vou para academia se o meu esposo for. Por quê? É uma coisa saudável para você. Então, quer dizer que se ele não for, você não vai na academia. Eu só vou comer se o meu esposo estiver em casa para comer comigo. Por quê? Entende que são coisas diferentes? Eu só vou dormir se o meu esposo estiver em casa. Por quê? Então, isso não é uma dependência saudável, isso é uma dependência tóxica. Porque você está esquecendo de você e colocando tudo o que você tem de mais importante, que é a tua energia, a tua saúde, na mão do outro. Entende? Nenhum amor externo preenche o vazio. Então, é sobre isso, né? Nenhum amor externo vai preencher o vazio. Não existe, que nem eu falei antes, não existe relação saudável sem um relacionamento saudável com você mesmo. Então, se você consegue ir na academia sozinha, se você consegue almoçar sozinha, se você consegue tomar um banho, dormir, qualquer coisa sozinha, ótimo. Você está pensando em você em primeiro lugar. Eu só vou comprar uma roupa. Antes eu dei um exemplo, eu vou dar outro agora. Eu vou comprar uma roupa e vou mostrar para ele se ele gostou. Amor, olha, o que você achou dessa roupa? Ótimo. Tá, é um relacionamento saudável. Eu só vou comprar se ele deixar. Eu gostei, mas ele não quer que eu compre, então eu não vou comprar. Tá, mas até que ponto? Isso é importante para você? Tanto faz, então tudo bem. É importante para você? Então não deixa de fazer porque o outro não quer. Porque ali tem opiniões diferentes. Uma coisa é você pedir uma opinião, outra coisa é você deixar de fazer uma coisa que você quer porque o outro não quer. Tem sentir, tem vezes que vai vir um sentir dentro de você. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou sentindo que eu preciso mandar uma mensagem para minha mãe.
Você sentiu isso. E você comentou com o teu companheiro: olha, eu senti de mandar uma mensagem para tua mãe. Ah, não, vai mandar mensagem para ela para quê? Tá, mas é um sentir teu, é a tua mãe. O porquê que você sentiu aquilo? Ele sentiu alguma coisa? Não, ele não sentiu. Então quer dizer que ele, é claro que ele vai dizer que para que você vai mandar mensagem, ele não sentiu nada, mas aí você sentiu algo, e daí você não mandou porque você quis escutar ele, e daí de repente acontece alguma coisa com ela. Você deixou de ouvir o teu sentir para você agradar o outro. Quando eu comecei a fazer academia, há 1 ano e meio, eu acho que quase 2, eu só ia na academia se o David fosse. Eu não ia na academia se ele não fosse. Hoje não. Hoje eu gosto de ir com ele na academia. Mas se não bate os horários que nós não podemos ir juntos, tá tudo bem. Eu vou no horário que eu posso, ele vai no horário que ele pode. Hoje se tornou algo assim. Eu gosto de ir na academia, a companhia dele de ir na academia, não porque ele quer que eu vá ou que eu tenho que ir com ele. Isso é um relacionamento saudável. Porque você não está deixando de se cuidar, você não está deixando de fazer o que você gosta por causa dele. Não, é diferente, né? É diferente. Quando você se conhece e se ama, nasce a comunhão e não o apego. Então, quando você se conhece, se aceita, se ama, se coloca em primeiro lugar, vai nascer uma comunhão entre vocês e não um apego, né? Isso é um relacionamento saudável. Isso é ter um relacionamento saudável. Isso é somar. Isso é somar, né? Vamos botar assim, o que é ter uma comunhão, né? Expectativa, vamos botar ali, uma expectativa vem do ego, a comunhão vem da alma. A expectativa vem do ego, a comunhão vem da alma. A comunhão é uma via de mão dupla. A comunhão não exige que o outro te complete. Ela convida o outro a somar, que é o que eu falei antes ali, né? O amor é encontro, não prisão. Então, o que é essa comunhão, né? É sobre esse conjunto de mão dupla, essa soma de tipo assim, ó, ai, vamos comprar. Vamos pensar junto para o futuro. Não, vamos ter uma mansão, vamos ter um carro, vamos viajar, vamos fazer isso, né? Isso os dois alinham isso para andar em comunhão, né? Quando é apego, um sempre vai, ao invés de vocês conseguirem se alinhar, os dois sempre vão se confrontar, ao invés de alinhar. Um exemplo é apego. Quando é apego, não é amor. Quando é apego, só apego não é amor. Existe uma rivalidade no relacionamento. Não existe amor, existe rivalidade. Um vai querer ser mais que o outro. Isso é o ego agindo. Por quê? Porque não existe amor, não existe respeito, existe apego. O apego não tem amor, não tem respeito. É simplesmente o medo de perder, de ficar sozinha, é o medo de repente até do outro te trair, mas não por medo de perder a pessoa, ou por medo de, vamos dizer assim, não por medo. Deixa eu achar uma palavra certa aqui. Tu tem medo da pessoa te trair, mas não pela pessoa errar com você, e sim pela vergonha, pela sua vergonha, pela vergonha que você pode passar. Não sei se eu consegui colocar um exemplo.
Uma pessoa, quando ela é bem resolvida com ela mesma, ela não vai ter medo do outro trair ela. Sabe por quê? Porque ela sabe que se isso acontecer, vai ser uma vez só. Ela não vai perdoar. Por quê? Porque ela respeita a si mesma. Ela sabe os seus limites. Ela sabe que ela é prioridade para ela. Agora, se o outro quer ficar na vida dela, ele tem que respeitar essa pessoa. É aonde existe limite, aonde existe respeito, onde existe a pessoa dizer assim, ó, ali eu não posso errar, porque se eu errar, aí a pessoa, ela te respeita da forma como você se respeita. Se você não aceita a traição, você acha mesmo que essa pessoa, se ela te ama, ela vai te trair? Nunca. Agora, se for por apego, pode ser que ela te traia. Por quê? Porque ela está querendo só preencher um vazio. Ela tem um vazio. Então, ela não chega só a você para preencher. Ela tem que buscar mais e mais e mais e mais e mais, porque ela está vazia, essa pessoa. Entende? Mas aí o preencher está na pessoa. Tá na pessoa. Tipo, essa pessoa que tem um apego, tá? Essa pessoa que tem um apego, vamos dizer assim, ó, o homem e a mulher. O homem tem um apego pela mulher. Esse homem, ele é vazio. Ele tem um apego por ela. Ele é vazio. Ela não vai preencher ele. Porque ele é vazio. É apego. Então, mesmo estando com ela, ele vai procurar outras e outras e outras. Mas por que ele procura outras? Porque ele não gosta dessa aqui? Não, ele até gosta, ele não ama, mas ele tá com ela por apego, por medo de ficar sozinho, por algum vazio que ele quer buscar preencher, enfim, nunca vai preencher. Entendeu? É sobre isso. Isso é apego. Aí existe muito, já vi muitos casais, né, que se amam, se amam, se amam, e um sempre trai. Ou outra coisa também que existe, que eu vou citar aqui, é a questão do... Normalmente quem trai também, essa pessoa, ó, também entra no apego, tá? Tem medo de perder. Só que não é amor o medo de perder. Porque o medo de perder é um controlador. Essa pessoa que tem medo de perder, que tem apego, que é vazio, essa pessoa, vocês podem prestar atenção, essa pessoa ela é controladora, ela quer controlar o outro. Aí, por medo, ela trai, ela não corresponde, ela foge, ela tem vícios. Então, são vários fatores que fazem uma pessoa vazia reagir dentro de um relacionamento, não saudavelmente, e sim toxicamente, né? Às vezes violentamente e assim por diante. Relacionamentos desalinham quando tentamos moldar o outro às nossas expectativas. Vocês já ouviram falar que o amor não, a paixão, ela gera expectativa no outro? A paixão, ela é uma expectativa gerada no outro. Um exemplo, você gerou uma expectativa de que aquela pessoa vai ser daquele jeito, vai fazer aquilo para você, vai fazer aquilo por vocês, você gerou uma expectativa. Quando isso é paixão.
Quando você começa a conviver com essa pessoa, você vê nos passares dos anos ali, dos meses, enfim, você vê que aquela pessoa não é nada daquilo que você procurou, que você viu, né? Que você imaginou, que você teve expectativa. Por quê? Porque você colocou expectativa nele, não que ele era assim, né? Diferente do amor. O amor, ele, às vezes você nem gosta tanto da pessoa, mas o amor ele vai sendo construído por quê? Por confiança, por companheirismo, por alinhamentos, por compreensão. Compreensão eu já falei, né? Então, é diferente o amor da paixão. A paixão morre rápido. O amor não. O amor, ele cresce. Ele cresce devagarinho. A gente vai passando por processos dentro do relacionamento, onde vai sendo uma construção, onde a gente vai construindo uma base sólida. É onde muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para passar o processo, né? Porque é difícil, não é fácil passar o processo. Muitas pessoas desistem, né? Outra coisa também é o relacionamento, ele é um espelho um do outro. Por quê? Por a dor que você carrega, o teu cônjuge vai tocar nela diariamente até você curar essa dor. A dor que o teu cônjuge carrega, você vai tocar nele até ele sanar essa dor. Porque o relacionamento, ele é cura. Um cura o outro. Só que a gente está acostumada a enxergar um relacionamento como um julga o outro. Um confronta o outro, né? Sempre um joga a culpa no outro, né? Mas não. O relacionamento, ele é cura. As dores que você tem, o teu cônjuge que vai tocar nelas para você se curar. E enquanto você não enxergar isso, você não cura e você continua achando que a pessoa que está ali culpando, enfim, culpando não, fazendo por maldade, e não é. A comunhão é quando duas pessoas inteiras caminham lado a lado, sem tentar se possuir, mas se somar. O amor maduro não é o que sufoca, é o que sustenta. Então, o que é o amor maduro? O amor maduro é quando duas pessoas sabem exatamente o que querem. Um não vai invadir, interferir na vida, vamos dizer assim, interna do outro, sem que o outro, né, libere ali, e não vai interferir na vida íntima, pessoal daquela pessoa. Porque é como eu falei antes, por mais que o casal, quando casa, se torna um, mas antes de se tornar um, eles ainda são um cada um. Eles se unem só, mas eles não se entram um dentro do outro. Entende? Tá conseguindo entender, Fábio? Muito, tá bem bom. Tô conseguindo clarear algumas coisas aqui? Tá. Nossa, bastante. Esses últimos dias eu tô percebendo que o meu ego, ele tá gritando um pouco e eu não tinha notado, sabe? Eu tenho que aprender a, não sei se é dominar a palavra ou lidar ou entender ele, sabe? Eu percebi que o meu ego está me dominando. E isso está afetando até o relacionamento.
Não, mas vai conseguir sim. Depois eu vou deixar uma atividade para fazer, daí a gente vai trabalhando isso aí também. Então, a questão ali da parte ali que eu falei de andar lado a lado, né? É sobre isso, é sobre um não querer interferir. Lembra que eu falei antes sobre o sentir, né? É sobre isso, é sobre cada um ter a liberdade de sentir o que cada um sente. E apenas comentar um com o outro. Tipo, vamos dizer assim, ser cúmplice, sabe, daquilo. Não querer interferir naquilo que o outro sente, mas tentar entender. Se a pessoa sentiu alguma coisa, normalmente é muito bom perguntar: por que você sentiu isso? De onde que você acha que veio esse sentir? Por que você acha que você está pensando isso ou sentindo isso? São perguntas que às vezes fazem até a pessoa refletir devido àquele sentimento. Isso é ter empatia, né? Ter uma conexão ainda maior com o cônjuge, né? Aqui, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre relações que curam versus relações que aprisionam. Eu vou ler um textinho aqui, ele é bem curtinho. Ó, relações que curam geram paz e expansão, ajudam a evoluir, têm espaço para o diálogo e o crescimento. Então, essas relações são as relações que curam, né? Gerando paz e expansão, ajudando a evoluir, né? Quando a gente ajuda o outro a evoluir, isso é sinal de cura. Quando a gente ajuda o outro a crescer, a ter uma visão mais ampla, né? Isso é visão de cura. É, exatamente. Né? Quando a gente gera paz no outro, isso é uma relação que cura. Quando a gente tem espaço para o diálogo e para o crescimento, isso é uma relação que cura. Agora, imagina só você gerar medo no outro, culpa no outro, controle no outro, tirar a energia do outro e você fazer o outro, e você diminuir o outro. Ou o outro te diminuir, que seja. Isso é relações que aprisionam e não que curam. Quando a gente gera medo no outro, quando a gente gera culpa no outro, quando a gente gera controle, quando a gente tira a energia, a pessoa às vezes está lá em cima, com a energia lá em cima, daí chega o cônjuge lá e tipo assim, mas eu não tenho a energia do outro ó, lá embaixo. Isso é uma prisão. De que jeito que você está deixando aquela pessoa bem? Né? De que jeito que essa pessoa vai para frente? Ela vai se travar tudo. Vai só murmurar. Não vai crescer. Muitas das vezes também tem um relacionamento que a pessoa ela tem que te diminuir para ela se sentir melhor. Existem muitos relacionamentos assim. Que isso entra na questão ali do controle também. A pessoa ela precisa diminuir, ela precisa controlar, ela precisa ela precisa sentir que ela está no controle do cônjuge ou da cônjuge para ela se sentir bem. Então, tipo assim, eu faço dela ou dele o que eu quiser, né? Isso não é relacionamento saudável, isso é controle. Então, você foi criada para caber em espaços pequenos, você não foi criada para caber em espaços pequenos. Né? Relações que curam são aquelas onde você pode ser quem você é.
que é sobre você sentir o que você sente, sobre você falar o que você sente, né? E quando o amor ele é verdadeiro, ele te aproxima de Deus, ele não te afasta. E o que eu quero dizer aqui com Deus? Eu não estou falando só o Deus soberano, eu estou falando o teu Deus interno, teu eu maior, se poder se escutar, né? Porque Deus, ele é o mundo inteiro, ele é tudo nesse mundo. Mas nós temos nós temos a parte de Deus que somos o eu sou, o eu superior, o eu interno, a nossa verdadeira identidade. Tem várias formas de falar que a gente ouve também. Então, o eu sou é o eu divino. Nós somos um canal de Deus. Então, quando você pode ser quem você é, essa pessoa está te deixando mais próxima de Deus também. Ela não está te podando, te criticando, te rebaixando, te diminuindo. Não, ela está crescendo você. Ela está te levando ao nível alto. E como que está o teu nível hoje? Como que a pessoa te deixa hoje? Como que você deixa a pessoa hoje? Você diminui essa pessoa? Essa pessoa te diminui? Então, observa. Vou falar um pouquinho agora sobre a espiritualidade e a unidade interna. Corpo, mente, alma, emoções e espírito em harmonia. Estar inteira em si é estar conectada ao eu superior, que é o que eu acabei de falar. O espiritual é a bússola das escolhas conscientes. Sempre quando você está conectada com o seu eu superior, com o seu eu interior, com o seu eu supremo, o teu espiritual, ela é uma bússola das escolhas que você faz, conscientemente. A questão, muitas vezes, é quando a gente consegue se escutar, é literalmente o teu Deus interno, conectado com o nosso Deus maior, falando com você, te dando direcionamento consciente. Quando você não consegue se conectar com esse teu interno, com esse teu Deus maior interno, as suas escolhas vão ser normalmente erradas. Porque não vai ser uma bússola correta. Vai ser perdida, é como se ela tivesse perdida. Então, quando você está inteira consigo mesma, né? O seu espiritual é a bússola consciente. Quando o seu eu interior está em unidade, o externo flui. Então, quando você está por inteira, né? Quando você está corpo, mente, alma, emoções e espírito em harmonia, quando você está em unidade, né? O teu interno ele flui para o externo se expandir. Tá conseguindo entender? Muito. Tô falando muito rápido? Não, tá bem bom de entender. Eu, esses últimos dias, eu tô percebendo que eu tenho ainda tenho, eu sei que tinha superado uma dificuldade muito grande de falar. Uhum. Mas não é falar de sair conversando, isso às vezes eu até falo demais, mas falar o que eu sinto, entender? O que eu quero falar. E até escrever, não consigo escrever. Não consegue Tanto que escrever?
É muito difícil eu conseguir, sabe? Parece que eu não posso pegar a caneta e ali escrever. Eu tenho que fazer outra coisa, depois eu faço isso. Muitas das vezes você tá, como é que eu vou dizer assim? Você internamente, você não quer fugir da dor. É como se inconscientemente o teu inconsciente dissesse assim, não, você vai continuar aí. Então você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, você vai liberar algo. Porque a escrita, ela libera muita coisa. Eu percebi também que esses últimos 15, 20 dias, o meu trabalho assim tá muito intenso e eu tô tendo uma evolução muito grande, entende? E as responsabilidades grandes estão vindo para mim. Então, quando eu tenho que escrever alguma coisa, para postal, para alguma coisa, às vezes até me concentrando ali, eu tenho algum erro ortográfico, entende? É como se eu tivesse que errar para alguém vir brigar comigo. Tu escreveu errado porque não sei o que, não sei o que. Mas você, por que que você precisa que alguém brigue com você? Não O que sei. que, o que que você sente quando alguém briga com você? Culpa, É o que você medo. está precisando sentir. É como se o teu inconsciente estivesse chamando, atraindo você para se manter na mesma frequência baixa, frequência de culpa, de medo. Porque, sabe, eu desenvolvo ali uma ideia, é muito boa. Eu vou pôr em prática, eu vou fazer. Eu tinha que prospectar clientes também essa semana lá do treinamento. Eric, por favor. Então, por mais que eu me concentrasse, eu tive que pegar a ajuda do chat para ele me corrigir. Aí fiz os primeiros, disse, não, eu consigo, eu vou escrever do meu jeito, eu vou fazer como eu tenho que fazer, vou ser eu. Entende? Daí ali eu me dediquei, eu me concentrei e eu fiz. Não teve erro de ortografia. Porque eu estava ali 100% e eu me dediquei àquilo. Uhum. E às vezes, tipo, eu sei que eu tô ali, eu tô não, eu acho que eu tô 100%, mas talvez não seja que eu esteja. Mas às vezes você até tá, mas não 100%. Você O tá, medo não me às vezes, deixa. mas não é 100%. É como se o teu inconsciente, ou o que pode acontecer também, Fábio, que eu já vi, tipo, acontecer, e até comigo já aconteceu, é de tipo assim, ó, às vezes você pode até ler, reler, né, e achar que tá tudo certinho, né, mas do nada, tipo, você viu depois que não tá, mas daí como se você leu, você releu. É como teu inconsciente fechasse os olhos para aquilo, para o erro. É isso aí. Para você ser cobrada para ser mantida na mesma frequência. Isso é sobre uma crença que você carrega. Você precisa disso para se manter na mesma frequência. Você precisa que alguém venha e, vamos dizer assim, te cobre ou te culpe para você se manter na mesma frequência. Então, quando você começa a escrever, a colocar isso no papel, tipo, um exemplo, vamos botar assim, ó, fiz um criativo e esqueci tal letra, ficou errado e aconteceu isso. Bota para fora, é como se a tua mente fosse, tipo assim, ó, ela abriu, ela expandiu. Então, tipo assim, ó, agora ela vai tomar mais cuidado, porque ela entendeu o que você viu. Eu não consigo valorizar esses mínimos detalhes, sabe? Você falando, é verdade, faz sentido. Só que é como se eu não conseguisse dar valor, eu não dou valor para esses mínimos detalhes do escrever e colocar em detalhes. Eu fiz um stories hoje e esqueci do ponto e vírgula, que faz toda a diferença na escrita, na Sim, leitura. na leitura, sim, no entendimento também. Se você coloca um ponto onde não é para botar, uma vírgula onde não é para botar, a pessoa ela não vai conseguir se achar na leitura.
Até se acha, mas com muita dificuldade, né? E, como Hoje eu de falei, manhã eu peguei e comecei a ler aquele livro que você me emprestou lá, tá ali em cima, né, Neurolog. Nossa, acho que ele tava falando comigo. Quando vi, passou um tempão, sabe? Ele tava falando pra mim. o poder do subconsciente, né? E tu pode prestar atenção. Depois que você lê esse livro, ou quando você lê, nos dias que você lê, você pode prestar atenção que a tua mente, você consegue se manter um pouco mais no consciente. Porque é como se ele puxasse, sabe? E, tipo, ali você está abrindo a tua mente. Ou, tipo assim, a tua mente, ela está entendendo, ó, ela tá se informando para entender sobre mim. Então, eu vou ficar ligada, porque agora ela vai ficar ligada sobre o que eu tenho aqui dentro guardado. Entende? Uhum. E daí o consciente começa a se manter mais ativo por mais tempo. A espiritualidade é o ponto de equilíbrio entre o humano e o divino. Quando, na aula passada, né, nós falamos sobre se conectar, né, de manhã, levantar de manhã, tomar um copo de água em jejum, se conectar com o eu divino, né? Então, sempre quando a nossa espiritualidade, né, ela está alinhada, o equilíbrio entre o humano e o divino é muito maior. É muito mais fácil, vamos dizer assim, o divino conseguir te conectar, você se conectar com o divino, né? Porque agir mais pela verdade, vamos dizer assim, porque nós somos seres humanos, então a gente peca, a gente está sempre pecando, sem saber que a gente está pecando, a gente está pecando. Só que quando a gente tem essa conexão maior e mais fluente também, a gente acaba tendo mais facilidade em se conectar. Então, o espiritual ele acaba sendo mais forte, né? Tipo, ele acaba sendo mais forte quando você se conecta ali de manhã, enfim, né? Então, se conectar com Deus é lembrar que existe uma sabedoria maior guiando os nossos passos, inclusive as nossas relações. Quando a gente está alinhado, tudo flui, tudo. Eu, sempre quando eu acordo de manhã, que eu faço o meu devocional, eu já percebi que quando eu faço em jejum, eu me conecto muito mais do que quando eu tomo café e depois eu faço a leitura, enfim, a conexão. Então, olha o quanto mais puro a gente tiver, mais conectável a gente tá. Então, é literalmente você conseguir estar plena para Deus, sabe? Quanto mais plena para Deus a gente tá, mais conectável a Ele a gente fica. E as pessoas também, porque daí você acaba atraindo pessoas que têm a mesma conexão que você. Já aconteceu com você, das vezes, você pensar uma coisa e uma pessoa te trazer aquilo, ou você pensar aquela pessoa falar, ou você pensar aquela pessoa fazer? Acontece muito com o David, então, meu Deus, tipo, eu tô pensando uma coisa, daí ele tá fazendo qualquer coisa, não vou falar, não vou atrapalhar. Ele de um pouco ele vem e fala, eu olhei assim, meu Deus, o cara tá lendo o pensamento. É sobre conexão. Essa pessoa, ele está conectadíssimo com você. Porque a alma de vocês, elas já estão vinculadas, né? E o espiritual, ele faz isso se tornar mais forte. Então, às vezes, você só pensa, ele te traz. Você só pensa, ele te fala. Você pensa, ele te mostra. E assim por diante. Propaganda. E você pode perceber, ó, isso não é só sobre no relacionamento. Isso são com outras pessoas também. Isso acontece com outras pessoas. Só que não é qualquer pessoa que é conectado com você.
Você é uma pessoa que eu tenho esse tipo de conexão, sabe? Às vezes eu tô pensando, tu fala, ou às vezes até penso alguma coisa, não vou falar isso não. Tu olha pra mim assim, fala, É, pode falar que o que tu tá falando não é o que tu queria. por quê? A Porque, Nanda também é uma pessoa que tem isso. e olha, e é pessoas que estão conectadas pelo espiritual, não é só pela carne, não é só não é só vamos dizer assim, uma pessoa mundana, não, é uma pessoa espiritualmente conectada. Eu vou tocar num assunto aqui que é muito interessante, que é sobre o acaso, né? Tem muitas pessoas que andam no acaso. E olha, esses dias eu até escrevi, porque eu escutei essa parte da música, e se você quiser escrever aí, você pode escrever e depois você presta atenção, vocês prestam atenção nesse parágrafo para vocês analisar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Sabe aquela música? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Skank. Skank. É Skank ou Jota Quest? Um J dos dois. Quest. J Quest. Quer dizer, o acaso vai me. Não me lembro, Fábio. Bah, é um desses aí que canta. Agora eu não me lembro também bem. E ó, isso é muito real. As pessoas acham que, acontece uma coisa, é um acaso. Aconteceu por sorte. Ou, foi coincidência. Gente, não existe coincidência. Não existe acaso. Existe destino. Existe destino. É que nem eu estava escutando uma música antes. Eu gosto muito do Rock Set, que é um rock internacional e tal. E tem uma música que eu sempre adorei. O meu inglês é muito fluente, não sei se você vai entender o How Do You Do. Aham. E daí eu fui ver a tradução e lá fala, eu vejo você fazendo isso. E essa música eu adoro ela, entende? É, tipo, Deus tá me vendo. Não é sobre o outro, é sobre mim. Por É isso que é uma sobre... música que mexe muito comigo. Aham. E às vezes, Fábio, que nem você falou, né? Eu vejo você. Às vezes é algo que você precisa escutar da música porque faltou lá atrás. Às vezes você não se sentiu vista lá atrás. Essa música toca você de uma forma que faz com que você se enxergue, se veja, se olhe, se sinta, sabe? Por quê? Porque é tudo como o que a gente sente e o que a gente busca. Muitas das vezes, na aula passada, né, a gente falou sobre as músicas, né? Que dependendo da música que você escuta. Só que é por isso que muitas das vezes a gente tem que mudar o tipo de música para a gente reprogramar a nossa mente, para a gente começar a escutar outro tipo, vamos dizer assim, sair da sofrência, da dor e se manter e ir para uma nova frequência. Aquela música que você colocou lá pra nós, ela, né? Acho que é. Ela. Nossa, é minha música do dia, do momento. E daí Aham. eu achei a playlist dela, que tá escrito rádio lá, e todas acho que tem Skank, Jota Quest, esses ritmos que eu sempre falei que eu gostava deles, Jota Quest, Skank, Capital, esse pessoal. Então, músicas assim que faz pensar sobre a gente, sobre eu, sobre o ser. É sobre isso. Porque, né, e aquela música, ela,
tu vê, né? É como se ela, tipo, ninguém. Eu também me vi muito nessa música. Tipo assim, literalmente, essa música me descreveu inteira. Porque nunca ninguém conseguiu me gravar, tipo assim, saber exatamente como que é a Fernanda, sabe? Tipo, a Fernanda sempre foi diferente, uma época de um jeito, outra época de outro, sempre com, por mais que se feriu, sempre se curou, por mais que caiu, sempre levantou, por mais que teve medo, sempre enfrentou. Então, tipo, eu também me vi muito nessa música, eu acredito que todas as mulheres, né, que escutaram essa música, vai se enxergar, vai se ver de alguma forma, porque não tem como nós não termos cicatrizes. Todas nós temos, né? Todas nós temos. O eu, fala um pouquinho, o eu superior como fonte de equilíbrio. Olha, quando o eu superior, né, o eu superior que a gente fala sobre o eu interno, o eu divino, é a voz da consciência e da verdade. Quando você ouve, você não reage, você compreende. O eu superior te guia, te acolhe e te cura, mas não é o que fere. O eu superior, ele sempre vai te guiar na verdade. Sempre. Porque é o sentir, é a conexão divina, né? Contar uma outra breve historinha aqui que aconteceu comigo. A Fabiana estava comigo e tinha mais uma colega também, uma conhecida, uma amiga. Nós fomos para Passo Fundo no evento do Júnior Rostirola. Você lembra, Fabi? Oh, eu lembro daquele evento, meu Deus. E daí nós fomos para lá e quando nós chegamos, a rua estava tudo cheia de carros, assim, quase não tinha lugar para estacionar. E um dos homenzinhos lá que estava cuidando dos carros, ele mandou a gente estacionar num lugar. E eu dentro de mim falava assim, ó, não estaciona e desce. Dentro de mim falava isso, literalmente dentro de mim eu escutava isso. E daí eu disse para as meninas, eu não vou estacionar aqui. E daí eu não lembro quem, uma de vocês falaram assim, não, mas ele está falando para estacionar, dá para estacionar aqui. E lá dentro de mim falava assim, não estaciona, desce. Tipo, dizia que era para mim descer a rua, lá para baixo. Só que a gente olhando lá de cima, onde a gente estava, lá para baixo parece que estava tudo cheio, então a gente não enxergava o local para estacionar, né? E o cara tornou a repetir, pode encostar ali, bem tranquilo, pode encostar ali. E daí, como estavam em três, né, falando que podia encostar ali, eu acabei, tipo, acatando, né, tipo assim, vou encostar então, tem 3 contra 1 aqui dentro, né, então eu vou encostar. Só que, gente, é sobre sentir. Nunca deixe de escutar o teu sentir. Não deu semanas depois, chegou uma multa para mim. Eu levei uma multa porque eu não escutei o meu sentir. Ai, Fê, mas só você escutou? Sim. Por quê? Porque o carro era meu. Era eu que estava dirigindo. Era sobre mim. Não era sobre outra, sobre uma delas, sobre uma de vocês. Era sobre mim. Então, é sobre sempre que você está no comando, você tem que escutar o teu sentir. Seja a multidão falando ou não, escuta o que você está sentindo, porque não erra. E é claro que para mim ali
para mim foi uma lição, foi mais uma lição, né? Porque eu já vinha, né? Mas foi mais uma lição para mim entender que sim, que eu não posso deixar de confiar no meu sentir. Porque é sobre você, é sobre mim, é sobre o eu que você tem interno. Não é sobre a outra pessoa, né? Então, essa é uma história pequena, mas muito valorizada, muito de muito valor, pelo menos para mim, né? E querendo ou não, foi uma demonstração ali, porque claro que ninguém estava dentro do meu sentir para saber o que eu estava sentindo, né? Mas para mim foi muito louco, foi muito real, foi muito intenso, porque foi alto que eu escutava dentro de mim. Desce, não estaciona aí, desce. E era sempre a mesma frase. Não, aí não, desce lá para baixo. Eu escutava assim, não estaciona aí, desce lá para baixo. E eu não sei quantas vezes eu escutei esse desce lá para baixo, desce lá para baixo, entende? Mas como estávamos em três e mais uma pessoa que estava conduzindo o estacionamento, né? Então eu acabei não acatando o meu sentir e sim o que as pessoas estavam dizendo para fazer. Depois o que influenciou foi porque o cara estava conduzindo ali. Então a gente foi no confiar na pessoa, né? Sim, Ele está trabalhando, ele não vai fazer algo para prejudicar. exatamente. Estava, nossa. Da mesma forma que vocês, né, confiaram no homem, eu também acabei confiando, né? Porque ele realmente, literalmente, ele estava ali para conduzir, né? E ele Mas repetiu várias vezes, não, não tem perigo nenhum, né? isso, eu lembro disso também. Então, ninguém foi culpado de nada, mas é para vocês entenderem que, tipo, não adianta. Quando falou aqui, sentiu, não esconde. Pega e faça o que você está sentindo, porque ali não tem erro. Muitas das vezes, né, muitas vezes o conflito que sentimos com o outro é reflexo de um desalinhamento interno. Quando você se reconecta com o seu eu superior, a sua essência divina, você para de buscar fora o que só pode vir de dentro, que é sobre isso que eu acabei de falar. Porque eu busquei, vamos dizer assim, eu estou dando um exemplo de mim, mas isso pode ter acontecido várias vezes com uma de vocês aqui. Eu acabei buscando fora uma validação, mas o valor estava dentro. É sobre o que está dentro de você, não o que está fora, né? É sobre literalmente o que está dentro de você e não o que está fora. Aqui eu quero passar. Conseguir entender bem sobre essa reflexão que eu quis trazer aqui para vocês, sobre o sentir. E sempre quando você está preenchida consigo mesmo, você consegue transbordar na vida do outro. Literalmente, isso não é só sobre um relacionamento conjugal, isso é sobre um relacionamento com pessoas, né? E eu no né? Um dia eu consigo podar esse né. Mas vamos para um exercício de reflexão, então, agora. Anota uma perguntinha aí no caderno de vocês. Qual relacionamento na minha vida precisa de cura ou novos limites? Respire fundo. Traga à mente uma relação que ainda dói. Você vai respirar fundo agora, tá? E você vai trazer na tua mente uma relação que ainda dói.
Uma relação que ainda dói, que ainda pesa, ou que precisa ser ressignificada. Às vezes, a cura vem com o perdão, outras vezes com o limite. Permita-se sentir o que vem do coração. O que te mostra agora? O que vem agora internamente? O que a mente está te trazendo que ainda dói? O que ainda pesa? O que precisa ser ressignificado? E as primeiras palavras, frases que vir, vocês anotam agora. Anota tudo que vier na mente de vocês, anota no caderno. Porque isso vai ser insights que vai trazer para vocês mais coisas durante a semana. Vou dar esse tempinho de 5 segundinhos aí para vocês anotarem. Eu vou repetir, tá? O que na tua mente traz alguma relação que ainda dói? A tua mente vai trazer aí, às vezes, alguma relação que ainda dói, que ainda pesa, ou que precisa ser ressignificada. Às vezes pode ser uma cura que vem como um perdão, uma cura que vem com um perdão, outras vezes com limite. Tenta reconectar, tenta se conectar com algo que vem à sua mente, à sua emoção, e traz isso à escrita. Esse é um ponto, é como se eu não me permitisse a me conectar a isso, sabe? A deixar a resposta dessa pergunta vindo. Eu coloquei o meu profissional e a minha infância. Não vem mais nada, não. Tá. O que veio são memórias. Memórias, o que veio é uma ideia que veio, tá? Então você anotou, ótimo. Durante essa semana vai vir mais coisas que você vai anotar. Então daí é como se fossem insights, você vai juntando as pecinhas para você entender o que isso quer dizer, tá? Porque às vezes são coisas, às vezes não, são coisas que estão presas aí dentro. Então elas vêm em insights, em pecinhas pequenas para você juntar e ressignificar no final. Porque a nossa vida, olha quantos anos a gente viveu. Então nem tudo vai vir escrito em sequência. Eles vão vir em coisas perdidas, porque a gente lembra, a gente tem memórias do que foi impactante, o que foi doído, né? Então, é essas partes que vão vindo. Aí é onde você vai juntando as pecinhas para entender o que quer te trazer. Muitas das vezes a gente não entende nada de início. Se a gente vai entender lá no final. Agora eu vou passar uma mini prática. É uma carta de liberação que vocês vão fazer. É um exercício também. Vocês vão escrever uma carta para si ou para o outro. E não é para entregar, tá? É para liberar emoções, palavras presas, perdão e libertação. Então, escreve aí. Escrever uma carta para mim ou para o outro. E não é para entregar, tá? Daí embaixo você coloca assim: é para liberar emoções.
vírgula, palavras presas, vírgula, perdão e libertação. Essa carta, ela é uma carta em forma de cura. Então, você vai escrever o que ficou guardado sem medo de errar. Você vai escrever o que vier. Vai escrevendo o que vier. Escreva o que nunca conseguiu dizer. Tipo, tem coisas que você nunca conseguiu dizer para aquela pessoa. Então, você vai dizer nessa carta. Tudo que tiver que falar, você vai dizer nessa carta. E ao final dela, você vai agradecer pela lição e pela libertação que ela está gerando em você, tá? Você não precisa mais carregar o que te feriu. É ali que você vai descarregar. Vai ser uma libertação essa carta. O que é para escrever no final? Hã? O que é para escrever no final? No final, você vai agradecer pela lição e pela libertação. Ali você vai estar se libertando. Então, coloca assim: agradeço pela lição e me liberto de tudo isso. Pode escrever essa frase. Só para selar, coloca assim também: eu não preciso mais carregar o que me feriu. E encerra a carta e daí você pode, olha, bem sinceramente, você pode ou queimar ou jogar fora, porque é uma carta de libertação, né? Então ali você vai liberar ela, tá? Então, conseguiu entender como que funciona relações saudáveis? Conseguiram entender como que funciona relações saudáveis? O que que é saudável? O que que não é saudável? Né? Outra questão também, que antes a gente tinha falado sobre o controle, né? É uma questão muito interessante o que eu vou falar agora, de quem é você dentro da relação? Quem é você dentro da relação? Você é a feminina? Você é a masculina? Ele é o feminino? Ele é o masculino? Ou vocês dois estão alinhados com cada um com o seu masculino e seu feminino? Cada um com o seu masculino e seu feminino? O que grita mais alto em você, no teu relacionamento e nele dentro do relacionamento? Porque se ele está com o feminino mais alterado, ali vai dar conflito. Se você tiver com o teu masculino mais alterado, ali vai dar conflito. Então vocês têm que buscar sempre estar se alinhando dentro do relacionamento. Mulher, seja mulher. Não seja a mãe do seu marido. Não mande no seu marido. Não queira tomar a frente do seu marido para fazer as coisas. Dá espaço para ele fazer o que é dele. Sabe que eu não me lembro onde que foi essa semana, eu escutei uma frase que foi uma pancada, na verdade, para mim. Que a gente não deve esperar do marido presente de Dia das Mães. Ou dar presente para ele de Dia dos Pais. Dia dos Namorados. Porque ele Ah, é meu namorado, meu marido. Então é dia do namorado que a gente tem que se presentear, não Dia das Mães e Dia dos Pais. E eu sempre fui aquela, porque eu gosto de ganhar presente de Dia das Mães. Mas eu não, e é verdade, tipo, eu não sou mãe dele. Eu sou a correto. namorada dele, a mulher dele. Então é Dia dos Namorados que a gente tem que comemorar.
Corretíssimo. Outra coisa também que você fez eu me lembrar, Fábio, é a questão do marido chamar a esposa de mãe. Ou a mulher chamar o esposo de pai. Tipo, porque tem um filho, daí, ô pai, ô mãe, né? Em relação ao vínculo com o filho, vamos dizer assim, né? Tá errado. Erradíssimo. A gente não tem que estar chamando o esposo de pai, porque o filho tem que ouvir que ele é o pai. Não. Chame pelo nome, chame pelo carinho, mas não por pai ou por mãe, né? O esposo chamar a esposa de mãe. É isso, eu também, eu nunca gostei. E, tipo, vejo outras pessoas fazendo isso e não, nós não temos esse hábito. Algumas vezes que outra, assim, que, tipo, tá falando com ela, com o filho, e daí sai o pai não sei o quê. Mas não de eu chegar e chamar ele, em vez de chamar de amor, a gente tem um hábito, ou se chamar pelo nome. Ô pai, pega um copo d'água pra mim. Não, é amor. Ou David, pega um copo d'água pra Isso. mim. Claro que E, se você vai se referir ao filho, né, ao Eric, vamos dizer assim, sim, olha, o pai não sei o que lá. Sim, você se referiu ao pai, mas é, não chamou o pai de pai, o pai dele de teu pai. isso. Então é diferente o relacionamento, porque isso, vou deixar claro aqui o que gera. Isso gera uma crença inconscientemente que a pessoa, ela é aquilo que você está chamando ela, para você. Que ela é a tua mãe ou que ela é o teu pai, enfim, e não é. Ele é o teu cônjuge, ela é a tua cônjuge. E quando você percebe, com o passar dos anos, você chamando de o teu marido de pai, é, ele vai se tornar o teu pai, teu filho, sei lá o quê. E daí onde que vai ficar o amor do casal, a união, aquele sentimento de eu gosto dele, eu amo ele por ele, não pelo fato do pai, mãe ou algo assim. Exatamente, exatamente. Acaba tomando um papel diferente, né? Acaba abordando um papel que não é dele. É bem isso aí, exatamente. Então, relações saudáveis nascem quando você aprende a se relacionar consigo e com o divino. Então, é ali onde você acaba tendo um relacionamento saudável com o outro. E assim, né, em diante, transbordando na vida do outro como um casal, e não como algo a mais, né? Ou como não é para ser um casal, né? O relacionamento ele tem que ser algo saudável. Se não é saudável, não está somando. Ele está consumindo energia, né? Tem uma história engraçada da nossa tia, onde ela falou lá na tia Alice, e ele tem o hábito de se chamar de mãe e pai. E o Aham, Eric olhou para ela. Não é pai, é amor. E ficou um negócio engraçado. Toda vez que eles iam se chamar e chamavam mãe, ele corrigia, é amor. E eles começaram, quando a gente tá lá, não sei, quando a gente ia montar o hábito amor, pararam com o pai ou mãe por causa que olha ele só, tinha que cobrar. que legal. E foi o Eric que incentivou. Talvez Olha porque só, ele veja o jeito que a gente se trata aqui, a gente se trata como amor, como marido e mulher, não como pai e mãe. E eles exatamente. lá têm o hábito de dizer, ou mãe, ou pai. E ele disse, não é mãe, é amor. É isso aí. Olha só como é interessante, né? A gente tá no mundo do desenvolvimento, as crianças eles já vão pegando o jeito, né, da coisa, né? Sem querer. Eles veem o exemplo que a gente vai passando para eles e vai somando. E eles vão passando para frente mesmo. É isso aí. O Nicolas também, às vezes, vira e mexe, ele passa para frente alguma coisa. Que ele vê como é aqui, ou como a gente faz, ou como a gente, às vezes, né, a gente corrige, né, ensina, ele vai e passa para frente. Isso é muito legal.
Então, vou ler uma frasezinha aqui, um parágrafo aqui bem interessante, olha. O amor verdadeiro é aquele que nasce da comunhão entre o humano e o sagrado. Quando você está em paz com Deus e com você mesma, todas as suas relações se tornam mais leves, mais conscientes e mais verdadeiras. Que a partir de hoje, você escolha relações que te façam crescer e não se perder. Legal, né? Tipo um, um poema, né? Tipo um poeminha. Então, quanto a hoje, né? Nós falamos sobre um pouco mais sobre o feminino, nós falamos um pouco mais sobre relacionamento, que a gente já tinha falado um pouquinho mais, mas hoje foi mais, né, mais profundo, sobre como manter os relacionamentos, como ter um relacionamento saudável, como não ter um relacionamento, né, que não seja saudável, né, e sobre o espiritual, né, falamos um pouco mais sobre o espiritual mais profundamente. Então, eu vou passar um exercício para vocês dentro do Instagram, mas façam esses exercícios que eu passei agora, né, nessa aula. Façam esses exercícios, deixa vir. No Instagram ou no grupo? No grupo, eu falei Instagram? Uhum. Não, no grupo. No grupo, vou passar dentro do grupo e vocês façam esses exercícios que eu já passei aqui hoje, porque vai vir mais insights, é onde vocês vão juntar o quebra-cabeça ali. Vocês vão conseguir entender um pouquinho mais. Porque tudo que vocês colocam no papel, tudo que vocês escrevem, que vocês anotam, quando vem coisas, não deixa de anotar. Porque é como se você estivesse colocando para fora algo que está ali atormentando a tua cabeça, sabe? Então, tudo que você tira daqui, tudo que você tira alivia. Tem gente que tira com palavras, falando. Tem gente que não fala, não consegue falar, então escreve, né? Então, coloca para fora isso. E faça a carta de despejo. Tá bom? Tem alguma dúvida? Tá tudo resolvido. Consegui sanar algumas coisas, algumas dúvidas, consegui deixar claro o que eu quis passar. Sim, muito claro. Parabéns. Então, tá bom. Então, a gente se vê na próxima aula. Vamos fazer a foto, o print VIP? O print VIP? É, né? Vamos fazer. Faz ali. Aí. Aí, eu acho que deu. Aham. Peraí.